It's just a ride. It's just a ride. De São Paulo, que é Rafael Nogueira. Eu não tenho frase exatamente, mas eu só quero dizer, siga nossas recomendações, porque são ótimas. De Curitiba, que é a Lene Botarelli. E ser óbvia ou não ser? Até agora eu não sei qual é a resposta. Olha, passei por essa mesma dúvida, viu? Tô sendo muito óbvia? Tô sendo pouco óbvia? Não sei. Eu fiquei nessa balança e equilibrando o tempo inteiro também. De Fortaleza, que é Glauber Souza. E eu acho que eu consegui trazer umas coisas um pouco diferentes. Não sei. Veremos. Coisas que talvez não seria eu que queria indicar, talvez seria outra pessoa. Não sei, tentei abranger os outros coleguinhas da equipe, talvez. De repente Vamos ver. farofa, mas uma farofa mais desconhecida. Uma farofa né? mais... sabe? Uma farofa mais velha. Tem uma farofa mais velha aí, tem razão. Sim. Mas seja bem-vindo ao Musicalcast, primeiro podcast de teatro musical do Brasil, pra você que é informação além da superfície. E hoje a gente tá aqui, eu, Glauber e a Lene, pra gravar sobre recomendações de musicais, porque se vocês acompanham a gente lá no Instagram, vocês viram que a gente tá postando recomendações de musicais dos nossos artistas do teatro musical, né? Então a gente tá pedindo aos pouquinhos pra todo mundo recomendar 5 musicais que todo mundo deveria conhecer. Depois a gente até vai falar um pouquinho das listas de algumas pessoas, mas a gente tá aqui pra recomendar 5 dos nossos musicais que a gente acha que todo mundo deveria conhecer. Não é exatamente nossos musicais favoritos, não é o meu caso, pelo menos, mas são musicais que eu acho que, assim, que é interessante, as pessoas deveriam dar uma chance pra conhecer. Mas antes da gente entrar no episódio, Aline, recadinhos. Então, gente, eu vim aqui novamente para falar que a gente tem um Catarse, que é um projeto de assinatura para financiar a nossa criação de conteúdo e pra gente poder comprar equipamentos melhores, estamos aí com uns planos interessantes, e produzir mais e melhores conteúdos para vocês e conteúdos exclusivos, personalizados e tal. A gente tá aí trabalhando numas novidades, inclusive, e a partir de R$10 mensais tem recompensa, tem novidades exclusivas, tem acesso aos vídeos antecipadamente e outras novidades aí que estão chegando. Pra saber mais, é só acessar catarse.me/musicalcast. E a gente quer agradecer a todos os nossos assinantes, muito obrigado por apoiar o nosso trabalho. Em especial, agradecer a Gabriel Sotero, Gabriel Fanaia, Cássia Raquel e Michele Bernard. Muito obrigada. Isso aí, obrigado. Muito obrigado. E o Gabriel Sotero, outro dia, tava no West Side Story e do nada tava lá. Nem sabia que ele tava aqui em São Paulo, que é Verdade, do Rio. ele é do Rio. A gente tirou fotinho junto, ou seja, tava lá no teatro também com a gente. É um querido. Sim. E também Nossa, eu queria falar alguma coisa, eu já me esqueci o que eu ia falar. Ah, não, eu lembrei. Se vocês estão, escutando esse episódio, a gente já tá no Musicalcast faz há 7 anos, né? É porque essa semana alguém lá no Instagram marcou a gente escutando o primeiro episódio. Mas achei fofo. Achei fofo. Mas a pessoa tava escutando o primeiro episódio pela segunda vez. Eu falei, não escuta os primeiros episódios. Dá uma vergonhinha, mas é parte da história, né? É divertido acompanhar a evolução. Até porque o nosso gosto evoluiu, a nossa visão crítica evoluiu. Então, eu lembro da gente falando muito de Glee no começo, de umas coisas assim, mas... Que hoje o Rafael pagou a língua ao longo desses 7 anos várias vezes. Mas eu também tenho que assumir que eu também. Mas que bom que a gente evoluiu, né? Acho que é uma evolução aí. Sim. Mas vamos lá, vamos ver se de repente daqui a 7 anos a gente não paga nossas línguas também do que a gente tá falando de hoje. Eita! Mas será se o Musicalcast vai chegar a 14 anos? Será? Olha, tem tudo, né? Tem tudo, não tem nada que impeça. Sim, verdade. Sei que alguém morra e a gente fique meio deprê. Dependendo de quem for também. Tá tudo bem, né? Que horror. Meu Deus. Não, piada, destino, universo. Quem quer que esteja me ouvindo aí. Mas bora lá, vamos para as nossas recomendações. Vamos fazer o seguinte, a gente tem nossa listinha de 5 recomendações que não é na ordem, né? É uma ordem aleatória. É porque a gente tá postando lá e a galera tá achando que é na ordem de preferência de cada um, mas não é, na verdade é uma ordem meio aleatória. Tanto que quando eu tô fazendo as artes, eu tô colocando em qualquer ordem lá. E onde o pessoal encontra essas indicações?
Isso, muito bem, Helene. Obrigado por me lembrar. Vocês podem ir lá no nosso Instagram, tem nos destaques, tem lá recomendações, você acha de todo mundo que a gente já postou, só vocês irem lá que vocês acham. E se vocês verem no Stories, porque são recomendações novíssimas ali, mas tá tudo ali guardadinho nas recomendações, ali no destaque do Instagram. Tá bom? Então vocês podem ir lá dar uma olhadinha. Em breve eu penso em colocar no site. Vamos ver. Eu vou colocar no site também. Gente, mas bora lá. Vamos falar então de recomendações. Alguém quer começar a falar da recomendação? De repente a Lene? Pra mim foi uma questão que eu fiquei assim, será que eu coloco meus favoritos? Será que eu coloco só os favoritos menos óbvios? Mas tem umas coisas que eu gosto tanto, eu quero indicar tanto, eu sinto que, apesar de ser meio batido, muita gente não deu a chance ainda. E dois deles são dois dos meus musicais preferidos, sim. Desculpe colocar favoritos aqui, mas as pessoas... Não, tá tudo bem. Né? Mas as pessoas precisam dar mais chance, por exemplo, pra Sunday in the Park with George. Sim. Gente, pelo amor de Olha Deus. só, as pessoas ela não chegou, dão viu? essa chance, sabe? Por que vocês são assim, gente? Por quê? Por que tanto preconceito? Só porque é um musical sobre um quadro? Só porque é um musical com que o primeiro e o segundo ato acontecem com 100 anos de diferença? Que discriminação! E, assim, Etarismo, eu diria. Etarismo! E tem gente que nunca escutou a trilha. Isso que é o ponto. Tem gente que nunca escutou a trilha. Gente, sim. Que nunca apreciou um Finishing the Hat. Sim. Que nunca percebeu todas as nuances de Everybody Loves Louie. Sabe? Sim. Deem essa chance a vocês, pessoal. Gente, e tem 4 gravações Into the Woods, sendo do original da Broadway, de Londres, tem do revival da Broadway e tem do segundo revival da Broadway. Você falou Into the Woods. Eu tava Into the falando Woods, Sunday in não. the Park with George. Sunday in the Park, eu não sei porque eu falei Into the Woods. Não, é Sunday in the Park, Sunday in the Park. Ele tem 4 gravações diferentes, tem tipo, de 2 revivals da Broadway tem gravação. Então, por favor. Qual você indica? Qual é o melhor pra você? Nunca vi. Nunca assisti Sunday in the Park with George. Qual é o melhor pra eu assistir, pra eu poder conhecer, assim, ter a primeira penetração? Assistir o Pro Shot, que vai ser a filmagem boa que vai ter, e é o elenco original, tem a sua força. Se você for ouvir e você é uma galera muito do contemporâneo, ouve do último revival, que às vezes vai ser mais palatável pra você, e aí depois você volta pro original. E fala do quê? Dá um resuminho aí, bem rapidolas. Fala do Georges Seurat, que era um pintor que inventou o pontilhismo. E toda a obra é criada a partir... É uma ficção a partir do quadro que ele pinta. Do quadro que ela... É uma tarde de domingo na ilha de Granjate. E esse musical traz vida àqueles personagens do quadro, conta a história fictícia desse pintor e das pessoas que passaram pela vida dele e desse quadro. E no fim das contas é um musical sobre arte. É o momento de refinar o paladar. Eu gostaria de dizer que eu, que sou fã de farofa, sou alucinado. Acho Sim. uma criação ímpar. Assim, é lindo. A montagem, as músicas, o roteiro, enfim. Impecável. Vejam. Vamos lá. Deixa eu falar aí no Glauber, queria ficar pra depois, né? Deixa eu falar então sobre uma das minhas recomendações, que é o musical A Class Act, que é um musical de 2000, Off-Broadway, 2001, Broadway. Meio flopado, porque é um musical bem intimista, bem pequenininho, então não sei por que foi parar na Broadway. Estamos com indicações finas hoje. Sim, sim. A gente até a gente falou desse musical no desafio do Tony Awards. Ele é um musical muito interessante pra conhecer, apesar de assim, não ter músicas assim, tão fortes, tão memoráveis. Mas assim, pra quem gosta de teatro musical, eu acho que assim, meio obrigatório, porque ele fala sobre o Edward Cleban, que ele é o letrista do A Chorus Line. Ou seja, fala sobre a história dele e de como é o processo criativo dele. Então, tipo, é um musical sobre processos criativos. Então, Olha que legal, eu não sabia. Sim, é bem interessante. Então, assim, foi um musical muito aclamado pela crítica, exatamente por se tratar de teatro musical, por se tratar de um processo criativo de uma pessoa que teve uma obra muito importante, que foi A Chorus Line. Ele também teve outras obras que tá inclusa no musical, tipo, todas as músicas que estão nesse musical são músicas dele também, que nunca foi, tipo, divulgada antes, então eles tentaram contar um pouco da história dele, e não é exatamente totalmente um biográfico, ele é assim, um quase biográfico, então tem algumas coisas
também a lei, mas trata muito sobre processo criativo. Então, é muito interessante ter uma passagem de ensaio do Chorus Line, tem a música One também no meio. Então, assim, é bem interessante escutar, então por isso que eu recomendo, principalmente para quem estuda, de repente, teatro musical. Aqui em São Paulo já teve até uma leitura desse musical que o Caio Bichar montou, eu assisti, até tinha o Vitor Chiari, né, que é nosso amigo, ele participou dessa leitura, que foi muito legal, até para conhecer um pouquinho melhor da obra. Eu acho que existe bootleg, já vi algumas coisas, mas não tem completo no YouTube, mas tem a trilha sonora para vocês escutarem nas plataformas digitais, então a minha primeira recomendação é a Class Act. Mas olha, eu acabei de ganhar uma recomendação. Achei o máximo. Arrasou, amigo. Fiquei super curioso. E aí eu vou até mudar a ordem do que eu ia indicar. Que é pra poder entrar na tua indicação legal e a gente fazer aqui uma combinação gostosa. Porque o que eu ia indicar era o A Chorus Line. Sim, por favor. É um musical que é razoavelmente bastante conhecido por ter ficado muito tempo em cartaz, mas que eu acho que por ser um musical de dança e por ser um musical mais antigo também, né, as pessoas não dão todo esse valor que eu acho que o musical tem. Eu acho que é um musical que tem uma história super legal, que quando você lê um pouco sobre ele, você descobre que tudo aquilo foi baseado na vida real dos bailarinos da primeira montagem, que fizeram quase que uma comunidade hippie juntos na época em que estavam montando. Então eles têm o diretor, né, os roteiristas, eles têm vários áudios de entrevistas extensivas, longas, horas de conversas, de bate-papos sobre processos criativos, sobre arte, sobre dança, sobre a vida desses bailarinos. E a partir desse material eles criaram o musical. E o musical é mais um musical essencialmente sobre arte, né, sobre dança. Sobre como a dança é essencial, é vital na vida desse grupo de bailarinos que estão sendo entrevistados durante essa audição. E é muito legal as nuances que tem por trás das músicas, que tem por trás de cada história. E é isso, assim, tem números musicais muito bonitos, coreografias muito fortes. E ao mesmo tempo é um musical muito pobre, muito simples, né? É um conjunto de espelhos no fundo do palco, os bailarinos estão com roupa de ensaio, e acabou. É uma sala de ensaio com uma linha branca na frente, os espelhos atrás, e é isso. E esse você consegue, tem várias gravações aí na internet. Eu vou até falar mais baixo, mas olha, tem várias gravações na internet, tem até uma preta e branca com elenco original, super fácil de conseguir. E eu acho uma afronta quem gosta de teatro musical e não conhece a Chorus Line, porque é necessário, é vital. Ah, e tem o filme é legal? Não. Mas se você quiser começar pelo filme, também vale a pena. Porque as coreografias são legais, é porque o filme mudou um pouco a história. Eu acho que por ser uma história tão própria daqueles bailarinos, né, da primeira montagem e tal, eu acho que quando foi pro palco eles tentaram... quando foi pro filme, eles tentaram dar uma adaptada nessa história que eu acho que não funcionou tão bem. Mas também vale a pena ver, é legal. Mas as montagens de palco são incríveis. Inclusive, a primeira montagem que foi feita no Brasil é a que lançou a menina Cláudia Raia. Exatamente. Né? Ela era menor de idade e fazia a personagem mais velha do rolê. Que era a Sheila. Né? Que no roteiro original, a Sheila é a bailarina mais velha, mais experiente, mas o diretor viu a menina Cláudia Raia com 16 anos ali dançando igual uma leoa. Com aquelas pernas gigantes. Com aquele par de pernas que Deus deu pra ela. E aí disse, essa menina aqui que vai fazer a minha personagem mais velha. E fez. E aí tá aí, o resto é história. Aqueles, né? Exato. Fica aí minha indicação pra casar com a do Rafa. E olha, esse Class Act eu vou ver atrás, com certeza. Fiquei super curioso. E puxando do Glauber, que tava falando de um musical simples, de um palco quase nu, eu vou falar também de um musical que é simplérrimo, que já teve até montagem brasileira, mas que também não recebe o amor que ele precisava, que é Title of Show. Eu amo! No Brasil era nome do espetáculo, recebeu uma versão maravilhosa alguns anos atrás, e é um musical de 4 atores, e o musical original é um musical sobre 2 compositores escrevendo um musical sobre 2 compositores. E os atores que faziam eram exatamente os compositores também, e é todo meta,
E é engraçadíssimo, engraçadíssimo. Se você O que é entende meta, inglês, tia Lene? Meta é quando... Meta teatro, né? É quando nesse caso, que é uma peça meta. A peça está falando sobre ser uma peça. É um teatro que fala sobre o teatro, sobre ser o teatro. É a e você metalinguagem, não né? sabe. É a metalinguagem, é isso. Obrigada, pessoal. E Quando aí... é um assunto dentro do assunto. Então, assim, eles Isso. estão fazendo uma peça de teatro sobre uma peça de teatro. Exatamente. E são só 4 atores no palco, precisa de pouquíssima coisa de cenário, de figurino, quase nada. Umas E cadeiras, né? eu acho que é 4 cadeiras e um piano. Eles Sim, até sim. têm uma música sobre isso. E é incrível o que eles fazem porque o roteiro e as músicas e o humor é sensacional e você se identifica o tempo inteiro e você ri o tempo inteiro. Se você entende inglês, ouça esse álbum, porque assim... É de gargalhar e de refletir também, né? Uma hora você tá gargalhando pra caramba, outra hora talvez você dê uma choradinha de leve. Sim. É muito bom. Eu recomendo demais. A gente até gravou o podcast com o elenco aqui do Brasil, aqui em São Paulo, que era um elenco maravilhoso. Maravilhoso. E a adaptação, né, feita aqui Sim. pro Brasil ficou incrível. Sim, Incrível. Ficou sim. muito engraçado. Eu ri tanto naquele teatro. Então, é um musical, assim, que vale a pena conhecer mesmo. Com certeza. Muito bem, Helena. Muito bem. Muito obrigado. Arrasou. Vamos lá, eu para um próximo musical, que eu vou recomendar um que eu acho que todo mundo deveria conhecer, que é um dos meus favoritos ever, que é o On a Clear Day You Can See Forever. Sério, Rafa? Sério? Nem percebi com aquele É. Wikicast exclusivo. Sim, só sobre exatamente. esse musical. É, isso que eu ia falar. Eu não vou falar muita coisa, porque já tem um Wikicast que eu gravei solo, né? Tipo, falando sobre o musical, gravando, tocando um pouco das músicas. Mas eu acho que é um musical, assim, que tem músicas lindíssimas. Tem músicas famosas que depois outros compositores, outros artistas gravaram. A própria Barbra Streisand, tipo, tem músicas que ela gravou porque ela fez o filme do musical. Mas não recomendo tanto o filme, recomendo mais porque eles mudaram muito o filme, ficou bem pior o filme. Então eu recomendo muito o original, a trilha que é legal e a história é interessantíssima. Então vale a pena conferir esse musical, que é um musical de 65 da Broadway. Fez um certo sucesso. Além, assim, não é muito difícil, até quem gostaria, eu passo também os áudios, porque tem um áudio de mesa de som da época, tipo, da última semana de apresentação, que você consegue entender certinho o que tá acontecendo nas cenas e tudo mais, só escutando, então vale muito a pena também escutar esse áudio, que eu posso passar pra quem tiver interesse. E é isso, vai ser a minha recomendação, se vocês quiserem saber mais desse musical, escuta o Wikicast. Mas só pra falar rapidinho da história, que é a história de uma moça que ela quer parar de fumar, ela procura um psiquiatra pra fazer um tratamento, ele começa a fazer regressão nela, né, regressão de vida, e ele acaba fazendo regressão de vida passados, e esse psiquiatra se apaixona pela pessoa que ela era da vida passada, daí altas confusões depois disso tudo. Psiquiatra com probleminhas. Com probleminhas, Dodóizinho. né? Mas é isso, mas recomendo muito esse musical, que é lindíssimo as músicas. Arrasou, é lindo mesmo. Inclusive, tem coisa vindo aí, hein? Tem coisa vindo boa aí. vindo aí, hein? Tem coisa boa aqui, ó. Nem conto pra vocês, hein? Coisa boa. Eu vou pegar um musical também antigo, que não é tão antigo, mas é baseado num filme antigo. E aí eu vou indicar pra vocês Truly Modern Millie. Não sei se eu sei falar certo. Tio Rafa, me corrige aí como é que fala. Thoroughly Modern Millie. Thoroughly Modern Millie. Olha, eu consigo copiar. Toda vez que eu tenho que falar só, eu vou pro Turuli. Thoroughly Modern Millie. Que é inspirado num filme de 67, estreado pela Julie Andrews, me fugiu agora, mas veio. Que conta a história de uma moça, uma jovem, que chegou em Nova York, que vem do Kansas, do interior, e ela quer ser um sucesso. E ela começa a inventar uma vida, uma personagem. Não vou falar muita coisa, não. Ela vai trabalhar num negócio lá, que vocês têm que assistir, que eu acho que é mais legal assistindo. E como diria uma sessão da tarde, ela se mete em altas aventuras. Ela vai, a história dela vai virando uma bola de neve, por culpa das histórias que ela vai inventando. E é muito legal. É muito legal.
Tem romance, tem sapateado, tem música 11 O'Clock, tem tudo. Tem tudo. Tem de tudo um pouco. Lembrando, tem Sutton Foster no elenco. Então, ela ganhou, foi o primeiro Tony dela, fazendo a Millie, né? O espetáculo estreou em 2002, ganhou uma ruma de Tony, incluindo o Tony de melhor musical, se eu não me engano. Tô certo ou tô errado? Ai, não lembro. Eu fiz isso Não lembro. Olha, aqui na Wikipédia diz que sim, hein? Ah, então é. É isso, incluindo o melhor musical. Sim. É isso. Isso. E assim, de repente, se vocês não gostam de bootleg nem nada, procure o filme, porque o filme é uma coisa maravilhosa. O filme é super legal. Pra mim é o meu filme favorito da Julie Andrews, o mais engraçado é esse daí, vale muito a pena conferir o filme. Isso aí. E também tem umas músicas novas no musical, tem umas coisas diferentes. Sim. Tem a Sutton Foster fudendo no sapateado. Sim. Que se não tiver um puta número de sapateado no musical com a Sutton Foster, contrataram ela à toa. Então, assim, ela arrasa no número de sapateado que é assim, de cair da bunda. É incrível. É isso. E agora eu vou indicar um outro que é dos meus favoritos também. Um clássico, eu sempre falo dele aqui, mas enquanto ele não recebeu o amor que ele merece, eu vou continuar falando. Que é Falseiros, do William Finn, de 92. Eu amo. É um musical que originalmente era uma trilogia, e aí juntaram, virou um musical só. E conta a história de uma família judia em que o pai de família sai do armário, começa a namorar um cara, e aí ele quer manter a família unida, e o filho dele tá prestes a fazer o bar mitzvah, e a mulher dele, o psiquiatra dele dá em cima da mulher dele. É realmente altas confusões judaicas nesse musical, hein, pessoal? Essa turminha vai viver altas confusões. Altas confusões, altas aventuras. E você ri um pouco, mas você também chora bastante. O primeiro ato tem muito a ver com a relação dele com o filho. O segundo ato tem a ver com a relação dele com esse cara, esse relacionamento que ele, né, abandonou o casamento e um monte de coisa pra viver. E, cara, é lindo. As músicas são incríveis, é muito emocionante. E tem tudo acontece. Né? ProShot de 2016, olha, de qualidade, que é do Revival. E tudo isso acontece em meio à crise de AIDS dos anos 80, né? Então, é bem bonito, é bem forte, mas vale muito ver, é assim, impecável. Eu amo isso demais. Você não é nem a Lene recomenda, é Musical Cast recomenda. Isso Sim, conheço. Isso aí tem que conhecer mesmo. E depois do ProShot, não tem desculpa pra não conhecer, galera. Sim. Fizeram legenda em português, então tá fácil. Bora pro próximo. Sou eu agora, né? É você. Ah, tá, vamos lá. Um musical que é super desconhecido, que eu acho que as pessoas deveriam conhecer, que é o Christina from Duvemola, que é um musical de Benny Andersson e Björn Ulvaeus, que é do ABBA. Mas não vão esperando nada ABBA, porque é um musical épico. É bem no estilo de Les Mis, porque eu acho que eles meio que tentaram copiar um pouquinho Les Mis ali, e tá tudo bem. É um musical em sueco, tem versão em inglês só chamada Christina. Mas o musical se trata de uma história bem sueca, ele é baseado num livro sueco, que conta a história da Cristina, que eles estão passando por um momento de seca e de muita fome e de muita pobreza, e eles têm aquela coisa do sonho de migrar para um lugar melhor, que nesse caso seria os Estados Unidos, porque muita gente da Suécia está indo para os Estados Unidos, e essa Cristina ela tem uma vida totalmente desgraçada já por causa da fome e pobreza. E ela perde muitos filhos, ela tem filhos e vai perdendo os filhos, tipo, ela tem vários abortos espontâneos e ela, tipo, é tipo o sofrimento do começo ao final, tipo, e daí conta toda essa trajetória dela saindo da Suécia e indo pros Estados Unidos, né, fazer essa migração. Recomendo porque as músicas são lindíssimas, tipo, mas igual eu falei, não espera nada, né, feliz ABBA, né, porque é totalmente diferente. Ele é uma pegada realmente mais Les Mis. E tem no Spotify, em tudo que é canto, tanto essa gravação original. Eu, assim, por mais assim que seja em sueco, eu recomendaria escutar o original em sueco, porque
os artistas que faziam, né, fazia parte do elenco que tem nessa gravação, eu acho que são melhores do que na gravação em inglês. Que a gravação em inglês foi feita ao vivo no Carnegie Hall, em Nova York. Ou seja, Eles daquele jeito, né? Eles fizeram só uma versão em concert só. Então, tipo, não é tão interessante. Não sei, pra mim, em inglês, eu acho que eu já tava tão acostumado com escutar em sueco que em inglês pra mim não combina tanto. Mas, se você quiser também escuta em sueco, mas só pra vocês terem uma ideia das músicas que são lindíssimas. Então, esse musical que eu recomendo que é Christina from Duvemola. Eu vou agora de um musical que quem escuta a gente já sabe que eu e o Rafa a gente gosta para um caralho. É um musical que a gente já indicou, que a gente já falou. Já tem ProShot. Tem ProShot, tem o WeCast, a gente fez o WeCast dele, não fez? Contando tudo. Vai ser uma recomendação super rápida, mas certeira. Nós somos os embaixadores Nós desse somos musical os defensores brasileiros desse musical. Um dia, quando a gente tiver dinheiro, a gente vai comprar e vai montar. Estamos só esperando o dono morrer, porque eu acho que o dono não libera pra gente, não. Deixa o dono morrer, aí a gente compra. Que é o Tabu, do Boy George, que é um musical com letras do Boy George e música de uma galera aqui, que eu não adianta dizer o nome, mas que estreou em Londres em 2002, no West End, no recém-inaugurado Venue Theatre. E era um projeto de espetáculo diferente, não era um palco italiano tradicional, era um palco meio italiano, meio arena, né, rolavam as interações com os atores e tal. E o que é esse musical, Glauber? Esse musical conta a história da vida do Boy George e do Leif Bowery. Dando um resumão maior, é isso. Boy George, o cantor, né, Boy George, e o Leif Bowery, isso, do Culture Club. E o Leif Bowery era um artista plástico, um visionário, um artista foda, né, que viveu ali em Londres, nos guetos de Londres, no período Anos 80. Dos anos 80, não, mas é o nome do movimento, do New Wave. Do New Wave. Do New Wave, é isso, porque me fugiu. E aí conta a história de vida desses dois artistas, que são histórias individuais, mas que em determinados momentos se cruzam por fazerem parte do mesmo período histórico, da mesma cena artística e de criação, mas era uma cena muito revolucionária, que pregava muito o amor livre e um modo diferente de se vestir, de se comportar, indo contra toda aquela tradição britânica e toda aquela coisa classicista e, enfim, é um musical anarquista. Principalmente a montagem de Londres. Eu acho que quando foi pra Broadway, ficou um musical tradicional, um musical qualquer. Eu acho que a grande diferença desse musical é essa montagem meio anarquista, sabe? Que é meio louca e que ao mesmo tempo faz você se sentir dentro de um clube daquela época. Enfim, indico, a trilha sonora é boa. Aí a trilha sonora você pode ouvir a de Londres, você pode ouvir a da Broadway, ambas são boas. Eu prefiro a de Londres, mas a da Broadway também é boa. A da Broadway é boa porque tem o Sparza, né? Tem o Raul Spazer, que não tem como o Raul Spazer estar fazendo um trabalho e você não dizer, meu Deus, que homem maravilhoso. É complicado mesmo. Mas é isso, Tabu, tem ProShot de Londres, tem, pra quem é mais velho, tinha uma coisa chamada DVD. Vocês novinhos não sabem o que é isso, mas DVD na nossa época, ainda. Exato, é um DVD duplo. Que eu comprei de R$6 na Americanas uma vez. Nossa. R$6. Com frete grátis. R$45. 45, nossa. Paguei caríssimo na época. É isso. Tem minha indicação, a Lene. Então, falando aí, né, de um momento... Eu tô tentando criar pontes aqui, entendeu? Eu falei do outro musical que falava da crise, da época da crise da AIDS. Aí o Glauber veio com a história que acontece ali nos anos 80, novos movimentos, nananã. Eu vou falar de um musical dos anos 80, que esse eu acho que já é realmente pouco conhecido e que que tem a ver também com esse momento da crise da AIDS, fala sobre isso, que se chama Elegies for Angels, Punks and Raging Queens. Ele é de 89, do Off-Broadway, e Nossa. Hã? Que profunda. Você viu? Arrasou. Você viu? Eu também. É conteúdo. Hashtag conteúdo. Amor, conteúdo. Tirou lá do fundo. Tirei Nossa. lá do fundo. Lá do eu só ouvi falar nesse musical uma vez na minha vida, lendo uma matéria Sim, e foi. Também. Ouçam o álbum tá disponível e é muito interessante porque
é um musical, assim, que é meio que um song cycle, sabe? Meio que vão se alternando histórias e músicas. E os monólogos são falados, né? São escritos do ponto de vista de pessoas que morreram de AIDS. E as músicas são compostas do ponto de vista das pessoas que ficaram. Então tem Isso é pesado. Que pesado também, hein? Pesado. Sim, Menina, a gente mas tá indicando bem as coisas bonito. pesadas hoje, né? Mas é bem bonito. Ouçam E partiu com de um lenços. projeto de conscientização, um projeto de memória das pessoas que viviam com HIV, ou que tiveram AIDS, que morreram com AIDS. E é Que bem, legal, assim, amiga. bem bonito e bem... eu recomendo bastante, eu acho que recebe pouco amor, assim. Aham. Tem suas questões também e tal, né? Um musical off-Broadway dos anos 80. Teve alguns revivals, assim, geralmente em concertos. Mas é bem interessante como um registro dessa época também, né? Sim, Legal. Arrasou. Legal. Muito bem, Arrasou. muito bem. Tem vídeo? Tem alguma coisa em vídeo pra ver? Não, é só áudio. Eu acredito que não, eu nunca ouvi falar. Mas existem montagens, assim, de 2014, 2015, Aham. 2019. Ah, Então talvez arrasou. esses concertos, essas montagens tenham alguma coisa disponível. Vale Arrasou. dar uma pesquisada. Mas eu nunca Mas vi. essas nossas recomendações, se vocês escutarem a trilha, já tá ótimo, né? Não Sim, precisa sim, muito além sim. disso. Saber que existe, Saber entender que o que existe, acontece, exatamente. já é legal. Exatamente. É porque às vezes a gente, assim, tem vários musicais que até mesmo a gente nunca nem ouviu falar, então de repente aparece do nada e a gente vai ver e é realmente um musical muito bom, né? Aham. Aconteceu comigo nessas recomendações, até depois eu vou falar sobre isso. Mas antes de eu falar desse musical específico aí, minha próxima indicação é um musical que eu encontrei durante o desafio do Cast Recordings, que eu fiquei, tipo, passado com a qualidade, né, de conteúdo do musical, que é um musical com um nome extenso, que é The Roar of the Greasy Paint, The Smell of the Crowd, que é um musical do Anthony Newley. Quem não conhece Anthony Newley, ele é o compositor das músicas do filme original da Fantástica Fábrica de Chocolate, lá do Pure Imagination. Olha. Ele tem outras composições famosas que muita gente regravou. E nesse musical tem a música Feeling Good, que ficou muito famosa na voz da... A Nina Simone. Nina Simone. Então é do musical, é desse musical, essa música Feeling Good. Tem outras músicas maravilhosas. O musical conta, na verdade, assim, se passa dentro de um tabuleiro do jogo da vida. É aquele jogo de tabuleiro mesmo do jogo da vida. É um jogo da vida gigante e é interpretado por dois palhaços, que é um rico e um pobre. Então, tipo assim, os dois participando do jogo ali, jogando, né? Eles são os peões dentro do jogo. E discutindo sobre a vida, tipo, discutindo sobre as diferenças sociais que existiam na época e que, assim, pelo que eu li sobre o musical, fala muito com hoje, que não mudou nada, na verdade. E, assim, eu recomendo muito esse musical por ser desconhecido, ser um musical da Broadway lá de 65 também. Nossa, outro musical de 65. As músicas são lindíssimas, são muito lindas. Eu fiquei apaixonado. Tem uma música que é Who Can I Turn To? Tem até num concerto da Barbara, que ela canta com ele, mas canta com ele, tipo, em vídeo, né? Porque ele já morreu faz tempo. E é lindíssimo. Eu, assim, recomendo muito a trilha desse musical pra vocês conhecerem. Não tem vídeos da época do original, tipo, por ser antigo, ele meio que caiu no esquecimento. Mas eu recomendo esse musical, que é The Roar of the Greasy Paint, The Smell of the Crowd. Nome gigante. Mas Arrasou. fica aí a recomendação. Arrasou. É isso. Eu vou trazer uma coisa mais atual, mais palatável, mas que eu acho que muitas pessoas têm preconceito e não gostam por ter uma montagem um pouco mais diferente, não sei, por ter um ritmo diferente, que é o Hadestown. Hadestown. Eu acho que muita gente tem um preconceito aí com Hadestown. E eu acho. Eu conheço muitas pessoas que não gostam. Tem uma amiga minha, beijo Areta, que não aceita o fato de eu gostar de Hadestown. Ela diz que acha que eu gosto só pra fazer raiva esse meu grupo de amigos que não gosta, assim. Porque ela diz que não combina em nada comigo, que é muito lento, que é muito sem ritmo, que é muito chato, que é muito isso, que é muito aquilo. E eu sou completamente fissurado por Hadestown. Eu acho uma montagem
incrível. Eu acho o elenco maravilhoso, eu amo as músicas. Tem seus problemas ali no começo do segundo ato? Tem. Mas qual musical não tem seus problemas ali no começo do segundo ato, não é mesmo? O começo do segundo ato é tradicionalmente problemático. Então eu respeito isso. É uma característica dele ali, que aquele começo daquele segundo ato você fica... avança aí, não... Dá pra ouvir no 1.5? Os primeiros 20 minutos do segundo ato, se você ouvir no 1.5, passou. Volta a ficar legal. Mas é isso. Fica aqui a indicação. Você consegue assistir no YouTube... Sim, tá fácil. Sabe? Tá fácil. Se você botar assim, traduz o título, eu não vou dizer o que aí vão dizer que eu tô compartilhando pirataria, né? Mas traduz o título bem vagabundamente e joga no YouTube que aparece. Arrasou. Com legenda ainda. Com legenda ainda. E aí, se a trilha é linda. Eu não gosto de ver bootleg, eu não gosto que dá muito zoom, eu fico tonto, não sei, eu também conheço gente assim. Escuta a trilha. A trilha é um primor. E tem duas trilhas, né? Tem duas trilhas. Tem a trilha do Off-Broadway, né? De antes deles irem oficialmente pra Broadway. E tem a trilha oficial, que tem lá suas mudanças e também é legal. É isso. Escutem, vejam. Edistal merece carinho, merece atenção. É diferentolas, eu gosto. E falando de ritmos diferentes, é outro clássico. Tem que ter mais um Sondheim na minha lista, não tem como. E eu vou indicar, óbvio, já falei aqui várias vezes, já falei no episódio de Flops, que é Merrily We Roll Along. Tem que ter. Eu amo, tem que ter. É um musical de 81 que flopou enormemente, teve várias alterações. A gente fala certinho sobre isso no episódio de Flops. E eu recomendo demais, porque existem versões mais recentes que são, assim, redondinhas. Tem um Pro Shot de Londres, que é uma delícia de assistir, que é muito bem feito. E que conta a história de 3 amigos, só que a história é contada de trás pra frente. Então, isso não é spoiler, mas começa com eles adultos amargurados, né? Muito maltratados pela vida. Cada um fez aí as barganhas pra conseguir o sucesso, o dinheiro, ou não conseguir nada do que queria. E vai voltando no tempo até a época que eles eram jovens, cheios de sonhos. Destroça um pouco a gente, mas sim, é muito, muito bonito o jeito que conta aquilo. E é bom pra gente lembrar também, né, do nosso eu jovem, de quem a gente era aos 18, aos 20. E não deixar isso pra lá, né? Tentar resgatar essa juventude. E se inspirar naquela história que a gente vê como começa depois da gente já saber como terminou. Arrasou, é lindo. Vale super a pena. E a trilha é joia. Sim. Tem várias trilhas também, então escutem. Muitas opções. Tem uma, inclusive, com o Lin-Manuel Miranda, entendeu? Sim. Você gosta melhor, do Lin? Mas é bom. Gosta do Lin? Vai lá ouvir o revival que o Lin gravou. Gosta do Lin cantando? Tem alguma coisa errada com você. Mas vai lá ouvir. É a personalidade, Glauber, é a personalidade. Não, eu sou alucinado pelo Lin-Manuel Miranda. Foi só pra não perder a piada mesmo. A gente ama tanto ele que perdoa ele cantando. Pois é. Vamos lá, então pra mim a última, né, porque agora a gente tá entrando nas nossas últimas recomendações. É uma recomendação pra ver como que essa lista de recomendações tá sendo muito importante, muito legal pra gente fazer, porque foi uma recomendação que a Ana Preto fez e que agora é minha nova obsessão, que é Ride the Cyclone. Meu Deus do céu, que musical maravilhoso, tipo, que eu não fazia ideia, nunca tinha ouvido nem falar o nome. O Ride the Cyclone é um musical lá, começou no Canadá em 2008, já há um tempinho. Ele foi depois para 2011 para Toronto, passou a Off-Broadway em 2016. Ele tava em Atlanta, agora meio que recentemente também. E é um musical que fala sobre... É um Cats ao contrário. Ele é um... não, mas é muito bom. Cats ao contrário. Olha, é um pouco difícil defender depois que você fala isso. Mas vou aproveitar que ele parou, só pra abrir um parênteses. Você que não convive com o Rafael, você não entende o que é quando esse menino tem uma nova obsessão no musical. Sim. Você não sabe no que se transforma a sua vida nas conversas no WhatsApp. Eu só falo sobre isso, né? Ele só fala sobre isso, ele desaprende todos os outros assuntos. E ele já está começando a só falar sobre isso. A gente tá falando, sei lá, de N. Aí ele, não, mas é porque no Riding the Cyclone
não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vocês não estão entendendo. Mas a história do Ride the Cyclone, que eu falei que é parecido com Cats, porque assim, a história de 6 jovens adolescentes, eles fazem parte de um grupo de coral, que eles vão andar numa montanha-russa, que é o Cyclone, e essa montanha-russa quebra e eles morrem no brinquedo, e eles ficam meio que no limbo. Nesse limbo, tem lá o personagem que é daqueles... tipo daquela máquina do Quero Ser Grande, que é tipo... um cigano, né? Isso. Pode falar cigano? Eu acho que é um termo racista, Tom. Pois é. Talvez. Eu também acho. Ele é um fortune teller. Como que diz isso em português mesmo? Uma pessoa que prevê o futuro. Ele prevê o futuro, nesse contexto, cigano é com certeza racista, não o cigano nesse contexto. Tá. Ele então essa pessoa que prevê o futuro e ele é meio que um narrador dessa história. Quando eles morrem, eles vão pro esse limbo, ele dá uma chance pra uma pessoa voltar à vida. Só que eles têm que decidir entre eles quem vai voltar à vida. Daí é por isso que eu falei que é parecido com Cats, porque o Cats, na verdade, os gatos estão vivos e um tem que morrer, você tem que decidir quem morre, né? Só que daí, assim, cada personagem tem sua história no Ride the Cyclone, cada personagem mostra sua personalidade, eles têm que, né, mostrar por que eles querem voltar à vida e tudo mais, e daí, no final das contas eles decidem quem volta à vida. E é muito lindo porque, assim, cada personagem tem uma característica muito específica, mostra de como eles vão evoluindo, e as músicas são muito maravilhosas, são muito incríveis, assim, quando você escuta a trilha, tem uma música assim que parece ser muito ruim, mas você assistindo você vê que ela é muito boa, tipo, faz sentido porque ela é ruim. Que até é um rap super com autotune, mas assim, você entende o porquê. E é lindo, tipo assim, os atores que fazem tem um pro shot no YouTube. Olha! Sim, tem. É só de uma câmera, mas ele é pro shot. E é incrível, tipo, é um musical de 1h30, curtinho, de um ato só. Eu tô apaixonado, tipo, realmente o musical é muito lindo, muito lindo. Ele não quer dar, tipo assim, uma lição de moral, ele não quer trazer uma super mensagem, mas de você ver o progresso dos personagens é muito lindo e como se solucionou no final também. Tem a trilha, né, no Spotify. No Spotify é até interessante porque tem a trilha com mais 4 músicas adicionais que eles foram cortando, acho que conforme foi progredindo o musical. Eu acho que o musical deveria ter 2 horas e tudo mais, eles cortaram pra deixar 1h30 certinho. As músicas que foram cortadas são lindíssimas também. E escutem, assistam, porque vale muito a pena. Então, obrigado, Ana Preto, por você ter recomendado esse musical que valeu a pena muito, muito, muito mesmo. Arrasou! É isso. Agora eu vou indicar o meu último, que tem um título em português maravilhoso que eu tô fissurado, eu só vou chamar ele assim agora, que é o musical Venha de Longe. Venha de Longe. Que é o Come From Away. É um musical que é mais recente, é um musical que todo mundo conhece. Eu tô indicando porque muita gente também tem um preconceito com esse musical. Sim. E ele tem um pro shot maravilhoso. Você assiste como um filme, com legenda na Apple, não é? Na Apple TV, tem um pro shot perfeito, você consegue assistir ele todo, e eu acho que é um musical que tem uma concepção cênica foda, que tem um trabalho de ator muito massa, que tem umas músicas muito legais, e é um fato histórico, aconteceu de verdade, a gente tá passando por tempos super sombrios, e esse musical ajuda você a ter um pouquinho mais de fé na humanidade, conta a história de uma cidade no norte, no extremo norte do Canadá, numa ilha que tem um aeroporto enorme, né? Que antes todos os aviões que iam cruzar o oceano paravam lá para fazer o último abastecimento e poder cruzar o oceano. E depois, quando os jatos foram criados já prontos para cruzar o oceano, esse aeroporto ficou lá meio vazio. E no dia do 11 de setembro, 38 aviões foram desviados para pousar lá porque o espaço aéreo dos Estados Unidos estava fechado. E a cidade, que tinha 9.000 habitantes, recebeu 7.000 passageiros e animais exóticos, macacos, enfim. E a cidade inteira se uniu para receber, abrigar, alimentar essas pessoas durante o período de 3-4 dias ali em que o espaço aéreo ficou fechado. E aí conta a história desse momento, né, que aconteceu pela perspectiva das pessoas que estavam no avião e das pessoas que moravam em Gander. E, enfim,
é muito legal, as músicas, os números de grupo, a montagem é também uma montagem de teatro mais simples, tem só mesas e cadeiras no palco e os atores ficam alternando entre personagens com pequenos acessórios de roupa que eles trocam, tem interpretações muito boas, tem solos lindíssimos, lindíssimos, que quem faz audição tem que conhecer esses solos para começar a cantar nas audições. E é isso, fica aí minha dica. Tem trilha, tem pro-shot, tem tudo aí. Diz que vai sair até um filme aí tal dia, então... Sim. Mas recomendo também. Nossa, muito bom. Muito Sim. bom. Trouxe umas coisas mais populares. É isso. Já Aí foi a todas Lene as agora. recomendações. A Lene já foi? Acabou, Não. já foram Acabou, minhas 5. Acabou. Ah, é verdade, Eu a Lene era a comecei. primeira. Aham. Olha. Sim. Eu quero ler aqui as recomendações de algumas pessoas. Vou ler até da primeira pessoa que fez as recomendações, foi a Ana Toledo. Eu sabia que a Ana Toledo ia, né, apresentar algumas coisas mais diferentonas, né? Tem até coisas aqui que eu não conheço, igual Lady in the Dark, que ela recomendou. Eu preciso procurar sobre esse musical. Tem o Aspects of Love, que é um musical do Andrew Lloyd Webber, que eu achei bem X ela cita essa, mas é um musical que eu gosto também. Tipo, tem umas músicas lindas do Aspects of Love. Ela indicou também o City of Angels, que a gente já falou bastante dele no Desafio, que é lindo também a trilha do City of Angels. Cidade dos Anjos. Cidade dos Anjos, isso. Eu tô lembrando, né? Lady in the Dark é um do Kurt Weill, dos anos 40. É do Kurt Weill, sim. Eu sim, já vi sim. a Luna da Bia cantando solo desse musical. Sim, E o sim. Aspects of Love eu conheço por causa disso também. Não é um que fala de esportes? Ou eu tô confundindo? Não, aquele é outro. Qual que, você lembra o nome desse outro? Esse outro é o... Love Game, alguma coisa assim, né? Eu não lembro. Tem dois não nomes. lembro. Confundi, então. Ele tem dois nomes, porque ele foi um antigão que daí fala sobre esportes, e depois ele mudou o nome. Não sei, ele alterou, mas tem outro musical. Ela também recomendou Curtains, que é um musical também que tem muita gente Curtains, que olha gosta. só. Sim. Recebe pouco amor, né? City of Angels e Curtains são até meio recentes e tal, mas recebem pouco amor, realmente. Meio recente, assim, entre aspas, porque a gente é velha dela, né? Porque era anos 90, começo dos 2000 ali. Que pra gente parece ainda bem recente, né? Mas não é. E ela também recomendou a Ópera dos Três Vinténs, que eu não vou falar porque o título é em alemão, que também é do Kurt Weill. Então, tipo, eu sei que ela ama esse musical, que é meio que uma ópera, na verdade, mas ele tá meio num limbo ali entre ópera e musical, né? Que realmente isso aí eu sei que é muito bom, muito bom. E ela ama, recomendo também, porque eu já escutei a trilha, é muito legal. Daí também eu vou falar aqui as recomendações da Fernanda Maia, do Núcleo Experimental, porque assim, ela foi maravilhosa porque só apresentou musicais BRs, musicais brasileiros, né? Arrasou. Arrasou muito. Ela começou com Calabar, o Elogio da Traição, que é um musical do Chico Buarque. Tipo, maravilhosa, já indicar um do Chico Buarque. Eu acho que recentemente não teve uma montagem do Calabar, ou... E recentemente, tipo, 5, 6, 7 anos atrás? Não lembro. Pergunta. Me é estranho esse nome, eu não tenho certeza, não. Eu acho que teve alguma coisa. Talvez. Talvez. Ela também indicou a Ópera do Malandro, né, que é um Eu clássico amo. brasileiro. Eu não gosto. O Rafa não gosta, mas a gente Eu defende. gosto. Eu e o Glauber A gente defendemos. defende. Não tem problema. Gosto bastante. Tudo bem. Ela recomendou Vingança musical. O Rafa também não gosta Maravilhoso. desse, é difícil, sabe? Não, esse eu Contém recomendo ironia. Rafael Contém obcecado muita por ironia. vingança. muito. Também ela recomendou Gonzagão, a lenda. A Lene Que recomendou. também é Amo muito. poeta. Nossa, já assisti 500 vezes. Amo. E assistiria várias outras. Esse eu não consigo curtir também muito não, Gonzagão. Mas eu sei que é bom. Eu sei que é bom. Xenofobia, E tem né? o... Xenofobia. E tem o álbum também. Sim. Né? Tem a Tipo, trilha pra ouvir tem nas trilha. redes aí. O Vingança também tem. A Ópera do Malandro também tem. Calabar já não sei. Não sei se o Calabar tem. Deve A ter, todos que ela tá porque é recomendando. Chico, né? É Chico, Deve ter, com Todos certeza, tem a trilha. que o próximo também que ela recomenda, que é o Sossu no Alto do Reino do Sol, também tem. Também tem trilha. trilha. Amo, Esse amo. é lindo. Lindo, maravilhoso. lindo, Mas lindo, uma lindo. opinião, Gonzagão a Lenda, eu acho que é um musical que você consegue ouvir o álbum e aproveitar, apesar de você não estar vendo a peça. Agora, Suassuna, o álbum é legal, mas não passa Você não acompanha, tudo que é no palco. Sim. É muito foda isso no palco e o álbum não tem exatamente... Não ajuda você a entender a história, né? Como
outras trilhas. Então, ouça, porque é muito bom, sim. Mas espero que um dia a gente tenha a oportunidade de ter um ProShot, alguma coisa assim, pra poder assistir o Suassuna inteiro, porque olha... que obra, que obra. Lançar, né, numa Nossa, plataforma podia digital. podia muito. Né? É incrível. Podia ter, tipo, começar a transformar esses musicais, né, brasileiros em filme também. Podia né? Podia. Fazem tanto lá fora, podia aqui também. Bem, vamos lá para uma outra lista também, que daí tem do nosso ouvinte também, nosso amigo, que é o Rafael Oliveira. Ele recomendou aqui o musical Showboat, que eu adorei, porque é um dos meus musicais favoritos. Quase não gosta. Eu não coloquei nas minhas recomendações porque eu já falei bastante dele, também é um musical que eu também, também já tá na lista do Rafael aqui, então não quis colocar o Showboat, mas tem Showboat. Tem o 42nd Street, que pra quem gosta de dança é obrigatório assistir, tem ProShot dele. Sim. É incrível a cena de tem sapateado. filme, tem tudo, né? Tem filme. O filme não recomendo muito, o filme é meio chatinho, preto né? e branco. Eu não conheço. Mas o ProShot é muito legal, bem legal o ProShot. Tem o Finding Neverland, que não é Eu adoro! Eu pensei em falar dele, desculpa te cortar. É porque eu adoro. Eu ia falar que não é um musical que eu curto a ideia dele, mas é uma trilha muito boa. Eu gosto muito da trilha. É isso, pronto, você disse tudo. O musical em si, eu acho que a montagem dele não é interessante. Mas a trilha sonora é super gostosinha, as crianças cantam super bem, é fofo. É fofo. É muito boa. A trilha é muito boa. Ele recomendou também Carrie, que eu amei, que preciso conhecer Tu Carrie. nem gosta, né, amigo? Tu nem gosta, né? Gosto. E também ele recomendou The Music Man, que tá agora no Revival na Broadway. Eu gosto de The Music Man, acho aquele clássico que é legal de assistir, assim, que é uma sessão da tarde gostosa, você faz um balde de pipoca pra assistir. Sim. Eu acho que é esse o caso. Curto. Exatamente. Daí também tem recomendações aqui, daí eu coloquei, né, por ser agora especial, a Ana Preto, que recomendou, né, o Ride the Cyclone, que eu conheci através dela. Mas ela também recomendou The White Party, que é muito bom, que é o da Broadway, do Andrew Lipa. Porque pra quem não sabe dessa história, saiu 2 musicais que se chamavam Wild Party ao mesmo ano, inspirado na mesma obra. E de 2 compositores diferentes. Eram 2 diferentes, né? Compositores diferentes. Então toda vez que você vai falar de um Wild Party, você tem que falar de qual compositor que é. Qual você tá falando, né? Nesse caso ela tá falando do Wild Party do Lipa, do Andrew Lipa. Do Lipa, isso. Não, e o engraçado é assim, tem vários atores que recomendaram o Wild Party, daí eu pergunto, tá, mas qual? Então eles não sabem qual que é. Eu falei, tem 2? Tipo, você não tá sabendo, mas tem 2. Mas eles estão sempre se referindo da Broadway, porque eu acho que é o mais conhecido da Broadway, sim, então... Sim. A The White Party. Ela também recomendou Rent, que eu acho assim que é meio óbvio, porque é uma música que todo mundo tem que conhecer, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, se você é fã de musical e você não conhece, tá sendo fã errado. Pelo menos conhecer, né? Você não é obrigado a gostar, que ninguém é obrigado a nada nessa vida. Mas conhecer é obrigatório. Aula 1. Ela indicou Into the Woods, também, que a gente acha que é obrigatório, né? Eu também acho, tem até Sim. filme. Eu acho que a partir do momento que tem filme, Sim. bom ou ruim, Precisa. que poucos se salvam, tem que conhecer. É a mesma coisa. E o outro que ela recomendou, Gypsy, que a gente também recomenda muito, né? Ai, eu amo adoro! Gente, o Gypsy com a... Ai, eu vou esquecer agora o nome. Com a atriz britânica que fez o Harry Potter. A Imelda. A Imelda Staunton. Gente... Tudo. Tem a Parilu essa Pony é montagem. inacreditável também. Mas a Imelda tem uma... Eu não sei explicar. Ela tem uma coisa ali, uma aura ao redor dela, Sim. que dá vontade de você morrer. Terminar de assistir e morrer, que é pra você não tirar essa imagem imaculada da sua cabeça pro resto da vida, dela beltando aquela casa abaixo. Realmente, é muito, muito bom. E tem 2 filmes também antigos, não, um que é bem antigo, daí tem um com a Bette Midler também. Tem esse ProShot da Imelda, tem os bootleg com Aí tem bootleg com a Bernadette, com a Parilu Bernadette Pony. Pires, com a Parilu Pony, tipo... é incrível, tem que, tipo, é obrigatório mesmo. Então, Fato. as recomendações da Ana Preto foram ótimas. E daí tem um que eu coloquei aqui também por último, que é o nosso ouvinte também, que é o Nick Villamaior, que tá agora no Grease, que ele começou uma recomendação ótima, com Merrily We Roll Along, né, que a Lady Olha falou. só, conexão. Conectados. É isso. Um que o Glauber queria colocar na lista, que é o Sister Act, né, uma mudança de hábito. Eu adoro. Acho super divertido também. Tem umas músicas super legais. É uma boa farofa.
Tá É afim uma de boa rir? farofa, uma boa Tá farofa. afim de dar boas risadas, de ouvir uma história que você conhece, porque todo mundo assistiu Mudança de Hábito quando era criança na Globo. Sister Act. É joia. Exatamente. Eu mesmo, assim, não acredito assim, que eles estão querendo trazer Rei Leão de novo pro Brasil. Podia trazer Mudança de Hábito de novo, que ia ser incrível. Ia adorar. É isso. E daí ele recomenda também Jersey Boys, que assim, eu não gosto muito do musical, o filme então nem se fala, mas a trilha é uma trilha que eu amo, escuto muito Jersey Boys, então também Sim. eu acho que as pessoas pelo menos teriam que conhecer a trilha. Daí eu amei que ele colocou Starlight Express, que eu amo. Escuto até hoje, quase todo dia, Starlight Express. E o Chess também, que é outro do Benny Anderson e Bjorn Ulvaeus, que é do ABBA, e do Tim Rice também. Que seria uma das minhas recomendações, mas eu não coloquei porque eu já falei muito de Chess, e ele colocou também na lista. Tem mais gente que também indicou o Chess, então por isso que eu não coloquei na minha recomendação, mas faz parte também. Recomendo também o Chess. E daí o restante dos artistas eles recomendaram assim, coisas assim. Um pouco assim. Mais conhecidas, populares. É que eu entendi que eles quiseram recomendar muito musicais favoritos deles, né? O que tá tudo bem, eu acho que também, né? Tipo, vale já tá valendo. Até porque são indicações boas também, né? Só não são Sim. indicações mais desconhecidas, mas são indicações joia. Sim. Eu peguei esses que eles realmente, assim, indicaram mais coisas desconhecidas que eu achei interessante. Vocês vão lá na nossa, né, nossos destaques do Instagram e ver todas as recomendações dos artistas, vai vir muito mais ainda, então... Alene, diga. E digam também se vocês querem outros episódios desses, se vocês querem que a gente comente outras indicações, ou que chame mais gente da equipe pra indicar os deles também, quem sabe, né? Eu gostei de fazer essas recomendações rapidinhas. Eu gostei, assim, porque Foi a gente legal. consegue falar do essencial de cada musical, fazer aí, né, a nossa propaganda, a nossa evangelização. E a pessoa, se interessou, já vai anotando o nome pra procurar Sim. depois. E é um episódio rapidinho, né? Você assiste ali num trânsito. Sim, exatamente. Tipo. E se você achou interessante os musicais que a gente falou, tipo, anota, procura mesmo, volta, escuta de novo a gente falando. E depois volta pra dizer pra gente o que é que você achou, se você ouviu, gostou da trilha. Eu gostei daquela indicação do Rafa, e conta pra gente por quê, e vamos conversar. Deixa lá no post do Instagram que a gente divulga os episódios, né? Deixa lá, comenta lá que a gente recomenda, né? A gente comenta embaixo ali. Então, participem com a gente também. E deixa as recomendações, né? Coloca as 5 recomendações de vocês lá no post também, seria bom, né? Sim, boa Deixa ideia. lá. A gente podia fazer um episódio com ouvinte, né? Chamar 2 ouvintes pra indicar. Sim. É legal. Seria uma boa ideia. Alô, pessoal do Catarse. Vamos fazer o seguinte, quem comentar, colocar os 5 musicais que vocês recomendam no comentário do nosso post desse episódio, a gente vai printar e postar nos stories. E marcar aí. vocês. Marcar vocês, olha, legal. Que é a recomendação de vocês. Então, façam isso. E é isso, né, gente? Foi bom. isso. Gostei Foi também. ótimo, adorei. Fazia tempo que eu não gravava, que saudade. Sim. Voltou. Vamos ver. Yes! Então é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Beijos e abraços. Beijo, gente. Tchau, tchau. gente. Tchau. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.